São 5, né? Lucas não faz uma afirmação leviana quando declara que investigou tudo cuidadosamente. Está lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 3, porque o Evangelho de Lucas e o livro Atos dos Apóstolos, Lucas vai endereçar a mesma pessoa, no caso, Teófilo, que era um homem grego, de uma alta patente do governo romano. Então Lucas escreve o evangelho que leva o seu nome a Teófilo e vai escrever também o livro de Atos dos Apóstolos a Teófilo. E ele vai dizer que de forma minuciosa ele se atentou para os fatos de que se falavam, noticiavam, e de forma minuciosa ele vai atrás então de tentar colocar ali a ordem dos fatos e dizer tudo aquilo que aconteceu naqueles últimos anos pelo advento do Messias, de Jesus Cristo, com o propósito de compilar um relato ordenado do que havia acontecido. E de algumas situações do ministério de Paulo, ele tinha suas próprias memórias e anotações. Acerca do restante, escolheu testemunhas oculares confiáveis e documentos prévios, provavelmente esses documentos prévios, já alguns evangelhos que já existiam, e também testemunhas oculares, ou seja, aqueles que andaram de fato com Jesus, usando de forma conscienciosa. Ele é tão sensível à atmosfera e tão fiel às suas fontes, que os primeiros capítulos de ambos Evangelhos e Atos são hebraicos no contexto, estilo, apesar do fato de ele ser grego, escrevendo em grego helenístico. Então nós temos aí o escritor Lucas, que também era médico, e não sabemos em que momento ele vai se converter ao Evangelho de Jesus. Ele chega no começo, se eu não me engano, nos 14 ou 15 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Ele vai falar do grupo, vai falar de Silas, vai falar de Paulo, vai falar de Barnabé, vai falar de João Marcos. Ele vai falar na terceira pessoa, do símbolo do plural, e quando ele fala agora quando ele vai falar que ele se insere na história, ele já usa a primeira pessoa do plural, ele vai dizer nós, ou seja, ele está se inserindo nas viagens e no contexto da narrativa do livro de Atos dos Apóstolos. A introdução: o livro de Atos, sobre um período de aproximadamente 34 anos, de 29 a 63. Então, não é o período que o livro foi escrito, não. É a narrativa do livro. Provavelmente do ano 29, onde já desce o Espírito Santo sobre eles, ali em Atos 2, a assunção de Jesus, quando ele é elevado aos céus, e dali as nuvens o cobrem, e ele parte definitivamente para o céu, e ali os apóstolos vão ao cenáculo para permanecer em oração por volta de 29. Então até lá o capítulo 28, que é o último capítulo de Atos, que a gente vai ver Paulo chegando em Roma, provavelmente é no ano 63. Então todo o livro de Atos leva mais ou menos aí, vamos colocar aqui, 34 anos, aproximadamente. O livro se concentra no ministério de Pedro e Paulo, são os que mais são falados nesse livro de Atos dos Apóstolos. Pedro também indo pregar na casa de Cornélio, Pedro anunciando o Evangelho para outras pessoas, pregando o Evangelho. Pedro na prisão, foi aprisionado, mas o anjo foi lá, o soltou. E muito mais Paulo, Paulo que mais é falado nesse livro de Atos dos Apóstolos. Um terço do livro fala de Pedro, 2/3 de Paulo. Então realmente é muita coisa, Um terço do livro todo
fala de Pedro. Imagina aí um livro, nós temos aqui 28 páginas, né? Vamos supor que fosse 27 páginas, então seria como se fosse 9 páginas falando de Pedro e as outras 18, né, falando de Paulo. Dos 12 apóstolos, apenas 3 são mencionados neste livro: Pedro, Tiago e João. É por isso que a gente não sabe muitas coisas dos outros apóstolos, como por exemplo Bartolomeu, Filipe, André e esses apóstolos do Senhor também, onde eles pararam, o que eles fizeram. Matias, que foi escolhido depois, nós não temos muitas informações, porque o livro de Atos dos Apóstolos, que é onde mostra ali que o tema do livro já diz Atos dos Apóstolos, né? Mas só aparece 3, Pedro, Tiago e João, né, com mais evidência para Paulo e depois Pedro. E os demais nós não temos muitas informações, ou às vezes até nada sobre os outros. O autor é Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho. Ele inicia o livro declarando que havia escrito um primeiro tratado, que foi o Evangelho de Lucas, que é o evangelho que leva o seu nome. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, né, que é a pessoa que ele endereçou os 2 livros, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então essas são as palavras de Lucas, que falou então ao seu interessado, né, a quem ele endereçou sua carta, que foi Teófilo. O tema de Atos é estabelecimento e crescimento da igreja. O Evangelho de Lucas descreveu Atos de Jesus Cristo. Este livro ele estabelece o Atos dos Apóstolos. Este livro também é chamado de Atos do Espírito Santo, o Evangelho do Espírito Santo. O livro de Atos vai relatar como o Espírito Santo faz nascer a comunidade cristã e impulsiona os discípulos ao testemunho. Então nós temos aí 2 pontos logo no tema do livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro foi o nascimento da comunidade cristã. Após a descida do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. O povo achou que ele estava embriagado, eles estavam embriagados, eles entendiam aquilo na língua deles. E ali Pedro então começou a pregar: isso aqui não é embriaguez, sendo a terceira hora do dia, ou seja, às 9 da manhã. Mas aqui é o cumprimento de Joel, capítulo 2, versículo 38, a partir do versículo 28, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ali após a pregação, o povo diz: o que faremos então, irmãos? Se convertam e sejam batizados em nome do Senhor. E ali então houve cerca de 3.000 conversões. Então formou a primeira comunidade cristã, né, que ali se ajuntaram. E diz ali a partir do capítulo 2, vai dizer que havia tudo em comum. Eles pegavam parte de suas propriedades, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos pegavam esses recursos e repartiam entre eles, e tudo havia em comum. Havia alegria, singeleza de coração, havia humildade, temor ao Senhor. Então formou-se a primeira comunidade ali naquele local. Mas aí há um impulso aos discípulos ao testemunho, ou seja, a pregar o Evangelho. Porque o cristianismo, o Evangelho do Senhor, não era só aquilo, ficar ali naquele... bacana, né? Vamos dizer, abrimos uma igreja aqui, vamos botar aqui, a igreja apostólica. Aí botar lá a placa, aí os apóstolos, pastores e vida que segue. Não, o Senhor falou: ide por todo mundo e pregar o Evangelho de toda criatura. O Senhor: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. Então a ordem não era para centralizar em Jerusalém. E aí então, infelizmente, através das perseguições que surgiram, Estevão é apedrejado, né? Alguns apóstolos são presos. E aí então começa as perseguições. E aí através das perseguições, aí tem Tiago ainda, que é decapitado, Tiago apóstolo, né? Que o pescoço é cortado, ele é martirizado pelo rei Herodes. Então ali que vai desencadear uma perseguição muito grande, eles vão se espalhar pelo mundo. E assim então começam a pregar o Evangelho, e as igrejas começam a surgir, com ênfase ao ministério de Paulo, que foi um dos maiores fundadores de igreja no século I. Para quem foi escrito? Como já foi falado, né, foi escrito para Teófilo. Esse livro de Atos não foi escrito a igreja nenhuma, né? Até então a igreja estava se formando.
Lucas vai endereçar a esse homem, segundo a tradição, era um cristão influente nas igrejas da Grécia. O nome Teófilo vem do grego Theos e Philos, que significa amigo de Deus. Entre os gregos havia um cristão que o seu nome significava amigo de Deus. A data que foi escrita entre 63 e 65. Acreditamos que foi escrito em grande parte durante as viagens que Lucas fez com Paulo. Síntese do livro, um resumo. Introdução. Capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Lucas inicia esclarecendo que esta é a segunda parte da sua obra. Porque qual é a primeira? O Evangelho de Lucas. A igreja de Jerusalém, a promessa do Espírito Santo, versículo 4 a 8. Na conclusão do Evangelho, Lucas relata a promessa do Espírito Santo. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Está lá em Lucas 24, 49. Então, só Lucas que relata essa passagem, essa promessa de Jesus, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto vão se revestir de poder. E aí, então, quando chega em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus vai reforçar essa promessa. Em meio à promessa do Espírito Santo, surge uma preocupação dos apóstolos com o reino de Israel. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mesmo eles fazendo parte da igreja, mantinham a preocupação do reino de Israel, mas Jesus lhe diz que o conhecimento dos tempos não lhe cabia neste momento, e eles tinham que se preocupar com o cumprimento dessa promessa. Quando eles fossem revestidos de poder, eles seriam testemunhas de Jerusalém, que podemos indicar aí a cidade onde habitamos, Judeia, pode indicar o estado que habitamos, e Samarias, as regiões vizinhas, e confins da terra em todo o mundo. Então, a promessa que Jesus fez da descida do Espírito Santo, ela tinha uma finalidade, era revestir a pessoa de poder, para que ele tivesse a capacidade de anunciar o Evangelho com autoridade e com ousadia. E aí, fazendo uma comparação, contextualizando, trazendo aqui para a nossa realidade, Jerusalém foi o ponto de partida, onde eles receberam o Espírito Santo. Então, na cidade que habitamos, e aí Judeia seria um estado, porque a Judeia naquela época era o estado. Aí Samaria, que era um estado vizinho, aí seriam outras regiões, e os confins da terra, em todo o mundo. E as palavras que Jesus usou foi as seguintes: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia. Ou seja, tanto como, ou seja, tanto lá quanto cá. Não seria às vezes a gente ouve umas pregações assim: você quer pregar lá fora se você nem prega aqui? Você tem que pregar aqui, tem que pregar lá fora. É tanto lá quanto cá, onde tiver oportunidade. Eu estou em tal lugar, não vou pregar aqui não, porque eu não prego nem lá em casa. Não vou pregar lá não, porque eu não prego nem na minha rua. Aí acaba engessando a pessoa. Por isso que o Senhor Jesus disse, tanto em Jerusalém como na Judeia, ou seja, tanto lá quanto cá, onde tiver oportunidade. Aí Paulo lá na frente, nas suas cartas, ele vai dizer o quê? Pregar em tempo e fora de tempo. Então não tem tempo bom, nem tempo ruim. Existe a oportunidade e nossa obrigação de pregar o Evangelho. E aí, qual é a finalidade do batismo do Espírito Santo? Finalidade. Para que a pessoa é batizada do Espírito Santo? Para anunciar o Evangelho. Com poder, com ousadia e com capacidade. E aí vem a ascensão de Cristo. Quando Jesus sobe aos céus, encoberto por uma nuvem, essa nuvem é um símbolo da presença de Deus, simboliza Deus recebendo o seu Filho. Veja como as nuvens aparecem em momentos especiais, guiando o povo. Ela indica quando o povo deveria levantar acampamento e peregrinar. Você lembra lá no deserto que uma nuvem guiava eles de dia e uma coluna de fogo à noite? Então aquela coluna, ela se movia quando era para guiar o povo. Vocês já ouviram muitas vezes pregar assim: o povo andou 40 anos no deserto. Como que eles vão andar errante no deserto por 40 anos? É porque eles seguiam a nuvem. Então a nuvem, ela se movia e o povo levantava acampamento. O povo tinha suas barracas, eram suas moradias, e o tabernáculo também era um tabernáculo montado, era móvel. E aí a nuvem se movia, aí ela parava. A primeira coisa que montava, embaixo,
centralizado era o tabernáculo. E aí as tendas ficavam em volta daquele tabernáculo e eles permaneciam ali até a nuvem se mover. Quando a nuvem se movia, eles então levantavam acampamento e seguiam, e assim foram por 40 anos no deserto, até que aquela geração de 20 anos acima morresse conforme o Senhor havia dito. E aí temos um outro exemplo, né, que ela protegia o povo do calor do dia. O deserto, um lugar desértico, Oriente Médio, o sol escaldante, imagina como é que era, né? Não é... Imagina aquele sol aberto, céu aberto, né? Então a nuvem servia como uma brisa, né? Como uma tampagem, como uma coluna, como uma marquise, aquele servia para que o povo não sofresse por causa da quentura do sol. Falando com o povo para anunciar o mandamento que mandaria pão e carne, para falar, né? Muitas vezes quando Deus ia falar, uma nuvem descia, né? Pairava sobre o povo, isso ouvia a voz de Deus, era a forma de Deus dizer que estava ali falando com o povo. Cobrir a tenda da congregação, falando com o povo. Quando o Senhor livrar Jerusalém, aí temos uma promessa, Isaías 4, versículo 5. O monte da transfiguração também, uma nuvem pairou, né? E a voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Na ascensão de Cristo, né? Quando Jesus estava subindo, daqui a pouco as nuvens o cobriram, e ao redor do trono de Deus. A ascensão aconteceu no Monte das Oliveiras. Eu quero aí, se alguém tem uma Bíblia aí, abrir para mim o Salmo de número 24. Abre aí no celular para a gente. O que aconteceu logo após ali a subida de Cristo depois das nuvens? Salmo 24. Pode ler. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face. Ó Deus de Jacó, levantai a porta as vossas cabeças. Aí vai lendo devagar. Levantai a porta as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí, levantai a porta as vossas cabeças, levantai entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Então essa profecia, ela provavelmente se cumpriu aí, quando Jesus ele sobe nas nuvens e ele vai ir ao encontro das entradas celestiais. Aí o Salmo 24 diz: levantai a porta as vossas cabeças, levantai entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E aí vão perguntar: quem é este Rei da Glória? Continua lendo aí. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Então aí vão perguntar, é como se fosse assim: ele sobe ao céu. Lembra que 2 anjos desceu para falar com eles? Varões galileus, por que vocês ficam olhando para o céu? Aquele mesmo que subiu, um dia ele há de voltar. Foi isso que os 2 anjos disseram. Os discípulos estavam lá embaixo. Mas só que quando Jesus subiu, provavelmente uma comitiva angelical o recebeu e vai com ele. E esses anjos que vai com ele vai fazer o seguinte: levantar entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Aí os anjos que estão do outro lado vão perguntar o quê? Mas quem é este Rei da Glória? Aí eles vão responder: o Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Continua lendo aí que ele vai perguntar de novo. Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então ele é assim recebido nos céus.
E aí eu encontro com a oração no cenáculo. Este cenáculo certamente foi o mesmo da ceia, da Santa Ceia. E deve ser também o que ficava na casa de Marcos, né? Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, Marcos, que provavelmente foi discípulo de Pedro. É muito provável que aquela ceia que foi celebrada, a última Páscoa que Jesus, antes de ser preso, foi neste cenáculo. O cenáculo era um local onde se reuniu para jantar, para alimentação, para preparar uma ceia. E lá provavelmente que eles se reuniram quando Jesus disse a ele: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando Jesus falou isso para eles ir até Jerusalém, eram cerca de 500 pessoas. Só que 380 não acredito nessas coisas não. 120 foram, 180 retrocederam, 380 retrocederam. Então estavam cerca de 120 pessoas, provavelmente na casa de Marcos, naquele cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus. A seleção de Matias com o 12º apóstolo. O número 12 é o número do governo de Deus na terra. E este número não poderia ficar incompleto, por isso Matias substitui Judas. Eles chegaram, né? Pedro vai dizer: ó, a gente sempre foi 12, né? Judas, aconteceu o que aconteceu com ele e precisamos colocar um outro no lugar. E aí tiraram a sorte, né? Na época o Espírito Santo não tinha descido, eles não tinham ainda aquela intimidade ainda com o Espírito Santo que passaram a ter após a descida do Espírito Santo. Então foi na sorte que Matias foi escolhido, mas também não sabemos praticamente nada sobre a vida dele. E aí vem o dia de Pentecoste. O termo Pentecoste vem do grego e significa 50º, o nome grego para a festa das semanas. Então, o que significa Pentecoste? 50 dias, mais nada. Porque 50 dias? Era celebrado 50 dias após a Páscoa. Vinha a celebração da Páscoa, após o término da celebração da Páscoa, iniciava-se o dia de Pentecoste, a festa das semanas. Mas então por que hoje a gente chama de Pentecoste, de dia pentecostal? Porque o Espírito Santo desceu naquele dia e, no caso, nós que somos reconhecidos como pentecostais se apropriamos desse nome. Mas não tem nada a ver com cristão, com igreja, não tem nada a ver. O que significa Pentecoste? 50 dias. Mas não é poder não, não é unção não, língua estranha, dons espirituais, não tem nada a ver. É uma festa anual judaica, uma das mais importantes, porque as 3 festas mais importantes dos judeus eram Páscoa, Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Eram essas 3 festas. Então a gente se apropriou, né, desse nome, na verdade, né? Porque o Espírito Santo desceu naquele dia de Pentecoste. E então hoje falamos de movimento pentecostal, as igrejas pentecostais e daí por diante. Mas o significado é esse. A festa era uma celebração da colheita, né? Então, depois de uma boa colheita, vinha a festa de Pentecoste. Deus escolheu o dia de Pentecoste, pois esse seria o dia que Deus prepararia os apóstolos para iniciar a colheita na terra. Então aí é como se fosse não uma coincidência, né? Mas no dia da colheita, Deus então derrama o seu Espírito Santo, que vai representar uma colheita muito grande, porque através daqueles 120, muitas vidas vieram para a presença de Deus. A cura de um coxo. Pedro e João se deparam com um coxo de nascença. Eles não tinham esmola, mas tinham a palavra de Deus, tinham a autoridade de Jesus Cristo. Deram a ordem para que ele se levantasse. O homem ficou curado e entrou pelo templo glorificando a Deus. Então aqui dá-se início a esse ministério, né, de curas, milagres, sinais, prodígios. A gente vê Pedro e João indo ao templo. Que templo era esse? Era o templo judeu, onde os judeus cultuavam, celebravam suas festas, os sacrifícios. Eles estão indo ao templo orar, na hora da oração. Aí chegou lá, tinha um paralítico sentado na beira da porta, pedindo esmola, como todos os dias ele fazia. E aí Pedro e João olhou para ele e falou: não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pegou ele pela mão e puxou. E o homem começou a andar. Além de andar, entrou no templo pulando, saltando e glorificando a Deus. E aí criou um grande alvoroço, porque todo mundo sabia que aquele homem era paralítico de nascença e que todos os dias colocavam ele na porta do templo a pedir esmola. E aí então chamaram autoridades judaicas, prenderam os 2 homens
primeiro eles ficaram olhando assim com aquele olhar de admiração. Eles vão tomar a palavra e dizer: ó, não olhe pra gente como se nosso poder e santidade fizéssemos alguma coisa. Agora o Jesus que vocês crucificaram foi que fez esse homem andar aqui. E aí naquele alvoroço todo, os principais sacerdotes mandaram prender os dois e levar eles para a prisão, e começaram a perguntar, indagar eles: como é que vocês fizeram isso? Como que isso aconteceu? Falou: foi o Jesus que vocês crucificaram, foi no nome dele que essas coisas aconteceram. Tá bom, a gente não pode provar que não foi um milagre, porque todo mundo conhece ele, mas vocês não vão mais pregar desse nome de Jesus por aqui. E eles disseram o seguinte: o que nos importa mais, obedecer a Deus ou aos homens? E aí então eles não pararam de pregar e continuaram a anunciar o evangelho. Mas esse milagre fez com que, né, esse evangelho não fosse meramente palavras, né, mas prodígios e maravilhas. E aí nós já falamos do primeiro conflito com o judaísmo, né? Aí vamos para a vida comunitária na igreja primitiva. Os cristãos dividiam todos os bens uns com os outros, e assim é dito que ninguém passava necessidade. Essa questão deles dividir os seus bens, não era que os apóstolos disseram o seguinte: ó, cada um de vocês aí que tiver uma propriedade a mais, uma propriedade que você não usa, uma propriedade lá que você tem muitas, vende uma e doa aqui para a comunidade, para a gente repartir, né? Tem pessoas aqui que não tem nada. Eles não orientaram essa questão, mas foram os convertidos que assim fizeram. Eles pegaram algumas de suas propriedades, venderam e trouxeram valor aos apóstolos. E os apóstolos pegaram e fizeram o quê? Repartiram entre eles. E aí havia em comum, ou seja, não havia mais pobre entre eles naquela primeira comunidade cristã. Então era uma comunidade, né, que ninguém passava necessidade, né? Quão bom, né, se fosse assim também nos nossos dias, né? Hoje o cristão que muito tem olha para o que nada tem e fala: tá vendo, ó, tá em pecado, tá vendo aí, ó, não tem fé não. Oi? Igual os amigos de Jó, acusa Jó, fala: não, confessa o pecado, não, você fez alguma coisa aí que não é possível. Que bom que se fosse assim, nessa preocupação. João Batista pregava no deserto, né, dizendo o seguinte, né: aquele que tem duas túnicas, ou seja, com duas roupas, reparta com quem não tem, e com alimento faça a mesma coisa. Ou seja, o que João Batista pregava não era que se alguém é rico, reparta com quem não tem, mas se você já tem duas coisas, já dá para você repartir. Se eu tenho 2 sapatos, já posso dar para um que não tem, né? Se eu tenho 2 camisas, já posso dar para um que não tem. Então quando eu tiver muito dinheiro, quando eu for muito rico, eu vou ajudar as pessoas. Não é só quando a riqueza, não precisa ser rico para ajudar alguém, né? Segundo conflito com o judaísmo, o versículo 17 diz claramente que a inveja moveu os sacerdotes a perseguir os apóstolos. Eles queriam que um povo viesse a eles para receber a palavra de Deus, mas eles não tinham mais. Eles tinham a palavra do imperador romano, a palavra de Herodes, a palavra de Pilatos, e eram esses que determinavam quem seria o sumo sacerdote. A palavra de Deus foi tirada de Israel e entre a igreja entregue aos gentios. Então agora, né, a palavra, o povo não buscava mais o conhecimento e a palavra de Deus aos sacerdotes. Para quê? Eles buscavam apóstolos, aos pregadores do evangelho, o conhecimento acerca de Deus. E isso gerou um ciúme muito grande, que fez com que eles passassem a perseguir, como se fosse aquele movimento uma seita, que as suas pregações fossem uma heresia e que deveria ser perseguido, combatido, impedidos de pregar aquelas heresias, porque eles diziam que Jesus era Senhor, assim como Deus, e que quem curava, quem fazia milagres era o Jesus que havia morrido e que havia ressuscitado. E eles então passaram a perseguir os cristãos, porque eles, para eles, estavam anunciando, falando mentiras. A nomeação dos diáconos: assim como Deus instituiu os levitas para auxiliar os sacerdotes, agora Deus instituiu os diáconos para auxiliar os apóstolos. Então, naquele momento que havia agora 2 questões, né, que foi levantada, foi a primeira, que quando os apóstolos iam pregar, a mesa não era posta. Segundo, que as viúvas e os órfãos não eram assistidos. E como fazer isso então?
Parar de pregar, a gente não vai. Deixar de anunciar o Evangelho, a gente não vai. Então eles instituíram os diáconos, que significa o quê? Servo. Vão ser os diáconos para servir o povo. Eles vão preparar a mesa, eles vão dar atenção às viúvas, vão dar atenção aos órfãos, e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então a instituição dos diáconos foi justamente para preencher essa lacuna que foi deixada pelos próprios apóstolos que iam anunciar e pregar o Evangelho. Então o povo não podia ficar desassistido, o povo não podia ficar sem auxílio, o povo não podia ficar sem ali alguém que o servisse. Então os diáconos foram instituídos nessa questão. E aí vem o ministério de Estevão, né, e consequentemente o primeiro mártir, né? Os israelitas vinham matando os santos e os profetas, né? Isso falando lá do Antigo Testamento, né? Muitos profetas foram mortos, muitos santos foram mortos pelo próprio povo. Permanecesse nesse erro. Eles trazem falsas testemunhas contra Estevão e Deus ainda lhe dá o testemunho, ele dá um sinal. Fazem o rosto de Estevão como o de Moisés. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cesse de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar o costume que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Olha só, primeiro, né, trouxeram testemunhas falsas para dizer que Jesus destruiria aquele lugar. E segundo, disseram que eles vieram para mudar os costumes que Moisés havia os dado, mudar as leis, mudar os costumes, e na verdade eles não estavam ali para fazer isso. E aconteceu que quando eles fixaram os olhos nele, o rosto dele estava tão resplandecente que parecia o rosto de um anjo. Mas mesmo assim eles não se atentaram para o sinal. Eles não aceitam a palavra de repreensão e decidem matar Estevão. Os homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicida. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. E ouvindo eles isto, enfureceram em seu coração e rangiu os dentes contra ele. Mas só, né? Como se fosse cachorro, né? Rangeram os dentes contra ele por causa das palavras de Estevão. Estevão, vocês mataram os profetas do passado, né? E vocês estão fazendo agora a mesma coisa. Vocês também não guardaram a lei que foi entregue a vocês, né? Vocês também mataram o justo, né? O Salvador. A perseguição que a igreja está sofrendo não é em vão. Jesus define essa perseguição como bem-aventurança. E aí então eles vão pegar com pedras, né? E vão lançar sobre Estevão. E Estevão vai ser apedrejado até a morte. E antes de ele fechar os olhos e entregar o Espírito, Estevão vai fazer uma oração pedindo a Deus: não, Pai, não os impute esse pecado. Porque segundo ali essa passagem de Atos, Estevão vai olhar para o céu e vai ver Jesus assentado à direita de Deus, numa visão, e vai dizer: Senhor, não impute a eles este pecado. E ele vai inspirar e vai morrer. E nesse dia, né, Saulo, que era um perseguidor da igreja, viu toda essa situação e consentiu em seu coração. E aí a igreja na Judéia, porque aí quando veio essa morte, o primeiro mártir, o que os discípulos fizeram? Espalharam, fugiram, foram para outros lugares. Jesus havia dado a ordem para que os discípulos começassem por Jerusalém, mas que alcançassem a Judéia e Samaria até os confins da terra. A igreja não estava cumprindo isso. Deus permitiu a perseguição e assim fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, o encerravam na prisão, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Então, todos espalharam, menos apóstolos que permaneceram em Jerusalém. E nós temos aqui Saulo, que estava assolando a igreja, entrando em casa, arrastando homens, mulheres, botando na prisão,
né? E o povo ia se dispersando, mas não ia em silêncio, eles iam anunciando a palavra de Deus. Por onde eles se dispersavam e aonde eles chegavam, eles anunciavam a palavra de Deus. A perseguição foi além da unção do Espírito Santo, uma ferramenta que Deus usou para que a igreja cumprisse o ID, o ministério de Filipe. Filipe vai cumprir a terceira parte do ID de Jesus, Samaria. Os samaritanos eram israelitas, descendentes das 10 tribos do norte, que foram oprimidas pelos assírios. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, devido às rixas antigas, mas no Evangelho não existe rixa antiga, nem existe rivalidade. Os samaritanos eram irmãos dos judeus, mas estavam divididos pelas desavenças, mas Jesus derrubou toda a parede de separação, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, Efésios 2,14. Então nós vemos Filipe chegando até Samaria e anunciando o Evangelho com muitos sinais, milagres, prodígios, mas Filipe até então, né, que era diácono, depois passou a ser evangelista, ele, no momento que era diácono, ele pregava e muitas vidas se converteram. Ele entrou em contato com os apóstolos em Jerusalém, que desceram lá para batizar, né, esses conversos que lá estavam em Samaria. Lembra daquela antiga rixa, né, que os assírios, a divisão das tribos do Antigo Testamento, 10 tribos Reino Norte, 2 tribos Reino Sul, 10 tribos Israel, 2 tribos Judá e Benjamim. Então Israel, 10 tribos, capital em Samaria, 2 tribos Reino Sul, capital em Jerusalém. Foram governadas assim por muitos anos, até que Samaria caiu diante dos assírios em 722 e Judá caiu diante dos babilônicos em 605, 599, 597 e depois 586. Então o que os assírios fizeram? Destruíram o Reino Norte de Israel, que era a capital em Samaria, pegou a maioria dos povos que estavam lá, dos israelitas, levou cativo para a Síria e mandou um outro povo habitar aquela região. Então, com casamentos mistos, com envolvimento com outros povos, surgiu então como se fosse uma nova sociedade, né? Uma nova raça, vamos dizer assim. E aí então eles se tornaram uma mistura de gente. Quando chega no tempo de Jesus, os judeus não se davam bem com os samaritanos, porque os judeus não consideravam os samaritanos como descendentes legítimos de Abraão, não consideravam eles como seus irmãos e eles não se falavam. E aí Filipe vai pregar os samaritanos. Por qual motivo? Porque agora não existe mais barreira. As barreiras eram o antigo Israel. O cristianismo não tem barreiras, seja grego, seja bárbaro, seja livre, seja escravo, seja samaritano, né? Não importa, né, qual é a sua etnia, né, qual é o seu país, a sua nacionalidade. O cristianismo ele atravessa todas as barreiras, né, todas as fronteiras para chegar a todo tipo de pessoa. E lá então ele prega, muita gente é salva, muita gente, o milagre acontece em suas vidas, e então os apóstolos vão a Jerusalém para pregar, para batizar esses que se converteram. E aí a igreja nos confins da terra, a conversão de Saulo. É interessante observar que o início do cumprimento do ID aos confins da terra vai se dar com a conversão do maior perseguidor, do homem que foi o superior, que autorizou o apedrejamento de Estevão. O capítulo inicia com Saulo liderando e perseguindo e termina com ele sendo perseguido, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente o nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificadas e multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então aquele que entrava em casas, arrastava irmãos pela rua, colocava nas prisões, e quem sabe também não matou, não sabemos, existe uma possibilidade. E aí aquele que era o maior perseguidor se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Aquele que era perseguidor passou a ser perseguido por causa do Evangelho, porque agora, após convertido, ele vai viajar por diversos países do mundo, por diversos continentes naquele mundo antigo, e aonde ele vai, aonde ele chega,
ele vai anunciar o Evangelho do Senhor Jesus para todos aqueles que ali estavam dispostos a ouvir a pregação. Após a conversão de Paulo também ele vai parar lá na Arábia, né? Gálatas capítulo 1, versículo capítulo 2 também, se não me engano, ele fala dessa experiência que ele vai ficar um tempo na Arábia, né? Antes de ele regressar, e ele não vai para Jerusalém, vai para Antioquia, e de lá que é enviado nas viagens missionárias. Enéas e Dorcas, curados através do ministério de Pedro. A partir deste momento, temos uma ênfase no ministério de Pedro. Ele visita a cidade da Judéia, como Lida, como havia sido evangelizada por Filipe. A cidade de Lida ficava próximo ao Mediterrâneo, durante 56 quilômetros de Jerusalém. Em Lida, Pedro curou Enéas, que estava enfermo em uma cama há 8 anos, e próximo a Lida ficava a cidade de Jope, onde Pedro foi chamado e ressuscitou a irmã Dorcas, né? Era uma irmã piedosa, que ela costurava, né, sem nenhuma exigência, sem nenhum preço a ser pago, sem receber nada em troca. E o Pedro, quando chegou no local, falaram logo da irmã Dorcas, e ali Pedro orou por ela e ela ressuscitou, porque era uma mulher muito prestativa e o povo tinha muito apreço por ela. A história de Cornélio. Cesareia ficava junto ao mar Mediterrâneo, distante uns 88 quilômetros de Jerusalém e a uns 32 quilômetros de Lida, onde Pedro estava. Pedro é enviado por Deus a um centurião chamado Cornélio. Centurião era um oficial do exército romano que comandava 100 homens. Esse centurião era um homem temente a Deus, recebeu a revelação que enviasse mensageiros a Pedro. Deus vai preparando o caminho diante dos missionários de Deus. Quando Pedro lhe anuncia o Evangelho, o poder de Deus cai sobre eles e são batizados do Espírito Santo e falam em outras línguas. E aí acontece outra coisa no ministério de Pedro, que Pedro agora está, né, naquele lugar onde ele foi, que era em Lida, né, onde havia acontecido o milagre da ressurreição da irmã Dorcas, e lá então agora está na casa de Simão, curtidor, e diz a Bíblia que Cornélio era um homem temente a Deus, né, dava esmolas, fazia orações contínuas, até que o anjo vai aparecer a ele e vai dizer: as suas esmolas e as suas orações têm chegado diante de Deus. E aí então o anjo vai orientá-lo que ele vai em busca de Pedro, para que possa ouvir o Evangelho pregado pela boca de Pedro. Pedro então é trazido, né, até a casa de Cornélio, onde lá estão reunidos os seus parentes e amigos, e ali Pedro, ao pregar o Evangelho, o Espírito Santo vai cair sobre eles, e eles vão falar em outras línguas, e ali então Pedro vai batizá-los após ver essa experiência que aconteceu na vida dos gentios. O conflito com os cristãos da circuncisão. Em 10:45, Lucas já havia citado que alguns da circuncisão foram com Pedro a Cesareia. Esses ficaram maravilhados de ver que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Mas quando Pedro volta a Jerusalém, ocorreu uma grande pressão de outros chamados da circuncisão. Estes que são chamados da circuncisão eram os judeus, que defendiam que os gentios deveriam adotar as práticas judaicas para participar do cristianismo. Pedro vai lhe fazer uma exposição que os apaziguará. Então aí esses judaizantes, né, que eram judeus convertidos ao cristianismo, viram aí Pedro anunciar o Evangelho e o Espírito Santo ser derramado sobre eles. E aí eles ficaram maravilhados, né, porque o Espírito Santo, ou a salvação, não ficou restrito, né, aos judeus, mas também chegou aos gentios, aqueles povos que não são judeus. E quando Pedro regressa, né, para Jerusalém, e aqueles judeus convertidos ao cristianismo ouvem do que havia acontecido, eles começam a ficar assim: não, mas eles têm que guardar também as leis de Moisés, eles precisam praticar o judaísmo antes, né, de viver no cristianismo. E aí então Pedro vai expor, né, o que havia acontecido e vai apaziguar aquele grupo de judaizantes que estavam sendo contra os gentios conversos sem antes passar pelo judaísmo.
a expansão da igreja em países vizinhos. O evangelho continuou se expandindo, chegando a Fenícia, Chipre, Antioquia da Síria. Inclusive em Antioquia da Síria foi aonde eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé partem da igreja que estava em Antioquia da Síria. Muitos cristãos haviam se refugiado nessa cidade após a grande perseguição que foi iniciada por Saulo de Tarso. Essa viagem foi realizada entre os anos 47 e 49 depois de Cristo. Ao receber o chamado, dirigiram-se para Seleucia, que ficava a cerca de 40 quilômetros de Antioquia, e dali navegaram para Chipre. O propósito dessa primeira viagem missionária era abrir os gentios à porta da fé, e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas fizeram por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Nessa primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé levaram os evangelhos às seguintes cidades da região das Galácias, que foi Salaminas, Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio e Listra. Então essas foram as localidades que Paulo e Barnabé chegou por ocasião da primeira viagem missionária. Lembrando que em Atos capítulo 13 eles estavam na igreja da Antioquia da Síria, onde pela primeira vez foram chamados de cristãos. E Deus vai usar alguém que não é identificado no começo do livro, no começo do capítulo, que disse desta forma: e disse o Espírito Santo, não fala por intermédio de quem, e disse o Espírito Santo: aparta-me Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. E aí vão os dois e vão para a segunda viagem missionária, e diz o texto que ainda eles chamaram Marcos e Silas, que o acompanharam nessa primeira viagem missionária. E aí quando as coisas que acontecem durante essa viagem, após o regresso deles, né, eles vão contar à igreja que os enviaram, e o povo vai se maravilhar, vai glorificar a Deus por aquilo que Deus fez durante essa viagem, porque os gentios, né, foi aberto a eles a porta da fé. O concílio em Jerusalém para discutir a lei e a graça. E aí houve uma questão muito importante, que foi Atos capítulo 15, que é chamado do concílio em Jerusalém. O sucesso da obra missionária entre os gentios era um novo conflito entre os apóstolos e os da circuncisão. Quando a gente vê aqui os da circuncisão, é porque eram os judeus que se converteram ao cristianismo. Eles haviam circuncidado, né, como todo varão, 8 dias de nascido tinha que circuncidar, e eles guardavam também as leis de Moisés, né, o Antigo Testamento. Então eles tinham, né, esse cuidado de ainda observar as leis, de ainda guardar, né, os mandamentos. E quando os gentios iam se convertendo, eles não tinham essa obrigação de circuncidar, de guardar o sábado, de praticar as leis. E aí houve esse conflito, que chegamos em Atos capítulo 15, para decidir de uma vez por todas: os gentios que estão se convertendo ao cristianismo têm ou não que circuncidar, têm ou não que guardar a lei de Moisés. E aí é por esse motivo que chegamos até então. Então no capítulo 11 vimos o primeiro conflito por Pedro ter evangelizado Cornélio. Agora esses judeus mal convertidos, né, vamos chamá-los assim, querem que os gentios que aceitaram Jesus circuncidassem. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olha só, então pegar os gentios, né, que haviam se convertido, é como hoje, né, pessoas estão se convertendo aqui na igreja, e chamar eles para começar: agora vocês têm que guardar o que diz lá o Antigo Testamento. Eles têm que primeiro circuncidar, depois guardar o sábado, guardar as leis. É isso que eles estavam impondo, querendo que os conversos fizessem. O preocupante deste versículo é que é falado de alguns da seita dos fariseus. Eles queriam que o cristianismo fosse um movimento dentro do judaísmo. 3 homens foram fundamentais para que essa heresia não vingasse na igreja: Paulo, outrora uma autoridade entre os fariseus; Pedro, porta-voz dos apóstolos, sempre tomando a palavra nos momentos mais importantes; e Tiago, irmão do Senhor Jesus. Por que Tiago? Tiago era pastor da igreja de Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus, não Tiago, apóstolo. Então ali, após ali a decisão, né, de que o que foi decidido? Eles não precisam guardar o sábado, não precisam circuncidar, não precisam guardar as leis. O que eles têm que fazer? Não ingerir sangue, não comer carne sufocada e não comer carne oferecida aos ídolos. Pronto, acabou, não precisa de mais nada.
E aí eles escreveram cartas, né, para que fosse destinado às igrejas a decisão do concílio, e aí ocasionou a segunda viagem missionária. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Isso mesmo. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E então, por ocasião da decisão do concílio, Paulo e Barnabé disseram para o outro: vamos voltar às igrejas que a gente fundou, que a gente passou, para ver como é que está a fé dos irmãos, como que os irmãos estão. Não, tudo bem, vamos chamar então o João Marcos para ir com a gente. Não, lembra na primeira viagem missionária, ele nos abandonou, não chama ele não. E aí Paulo e Barnabé tiveram aquela discussão, e acabou que beneficiando da obra, porque Barnabé pegou João Marcos e foi para um lado, Paulo pegou a Silas e foi para o outro, e embarcaram eles então na segunda viagem missionária. E aí chegaram, passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas, como está lá em Atos capítulo 15, versículo 36 ao 41. Infelizmente, Paulo e Barnabé acabaram por separar-se devido à intenção de Barnabé de levar novamente a Marcos. Paulo seguiu com Silas pela igreja, pela Síria. Paulo segue em direção à Galácia e à Ásia, mas lhe dá uma revelação, Deus lhe dá uma revelação que ele passe para a região da Macedônia, onde ele vai evangelizar a cidade de Filipos, Macedônia e Bereia. Depois Paulo se dirige à Grécia, onde evangeliza Atenas e Corinto. Por fim, Paulo se dirige à Ásia, evangelizando a cidade que estava em Éfeso. Esse povo de Jesus aí poderia ser apóstolo, porque ele conviveu com Jesus. Não é reconhecidamente, só é reconhecidamente como pastor da igreja em Jerusalém, mas não como apóstolo. E justamente ele realmente, né, ele viu o Senhor, foi uma testemunha, né, de algumas coisas, mas não temos informações sobre isso. A terceira viagem missionária, inclusive Judas também, a carta de Judas que está na nossa Bíblia, quem escreveu não foi o Judas Iscariotes, logicamente que não, e nem o Judas Tadeu, conhecido como Tadeu, que também era um dos 12, mas foi Judas, irmão de Jesus também, outro irmão de Jesus. Nessa viagem missionária, Paulo passa pelas regiões da Galácia e Frígia, regiões que ele tinha evangelizado e que agora necessitavam de manutenção da fé. Neste momento, Paulo encontra um grupo de homens que havia crido no batismo do arrependimento de João Batista, que João Batista pregara. Paulo pergunta se ele havia recebido o Espírito Santo, e eles responderam: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles foram batizados nas águas do Espírito Santo. Então Paulo, quando chega em Éfeso, a primeira pessoa que ele conta, na verdade, um grupo, que Paulo pergunta para ele: e vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Nem sabíamos que existia Espírito Santo. Mas vocês foram batizados, que batismo? Batismo de João. Ah, tá, então aí Paulo vai batizá-los mais uma vez, porque o batismo de João era um batismo para arrependimento, não era um batismo em nome do Pai, do Filho e do Santo, nem o batismo não era no nome de Jesus. Então Paulo vai batizá-los mais uma vez, vai impor a mão sobre eles, e eles vão falar em outras línguas. E aí Paulo agora chega a Jerusalém. Quando Paulo chega a Jerusalém, ele é reconhecido por judeus que passavam pela Ásia. Eles alvoroçaram o povo, que gritavam para que matassem a Paulo. O discurso ao povo: os judeus queriam que Paulo fosse morto, e ele pede para falar, mas ele fala em língua hebraica. Era raro algum israelita que falasse hebraico, a maioria falava aramaico, desde o cativeiro babilônico. E aí Paulo, ele é preso, né, em Jerusalém. O povo alertou ele que não fosse para lá, porque ele seria preso, mas ele disse: é o meu destino, eu tenho que ir. E quando ele é preso, ele é levado às principais autoridades, e aí ele vai falar em hebraico muito fluentemente. E aí cria um alvoroço, porque os judeus, desde o cativeiro babilônico, falavam aramaico, que é a língua dos babilônicos, a língua dos assírios,
a língua dos persas, não era a língua mais falada do povo judeu. O povo judeu, algumas pessoas falavam hebraico. Quem eram essas pessoas? Os doutores, os mestres, os fariseus, os sacerdotes, as pessoas na sinagoga, só as pessoas importantes, mas as pessoas do dia a dia raramente falavam a língua hebraica. E quando Paulo é preso, fala em hebraico, é um alvoroço. Quem ensinou ele a falar essa língua? Só que Paulo era um doutor da lei, ele era fariseu, e ele no discurso dele diz o seguinte, ó: eu sou fariseu, criado aos pés de Gamaliel. E aí o povo, o sinédrio, que era composto por fariseus e saduceus, os fariseus ficaram do lado dele, não, mas ele não fez nada, ele não é um criminoso, ele não tem culpa. Já os saduceus, não, temos que condená-lo. E aí ele teve que ser tirado dali às pressas, né, por causa do grande alvoroço que houve lá naquele sinédrio. E aí Paulo é levado perante o sinédrio. Antes de se converter, Paulo estava no sinédrio como autoridade entre os fariseus, né? Ele compunha o sinédrio. Certamente alguns se lembravam de Paulo. Pelo que vemos, o sumo sacerdote já era outro, pois quando eles mandaram alguém ferir Paulo, Paulo diz que Deus o ferirá. Os homens avisam a Paulo que aquele era o sumo sacerdote. Como Paulo vê que o julgamento não era correto, ele diz que estava sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos e que causou um conflito entre fariseus e saduceus, encerrando o julgamento. Paulo é retirado, levado à fortaleza, e ali Jesus lhe fala, e na noite seguinte apresentam-se o Senhor e diz: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testificaste também em Roma. Paulo é enviado ao governador Félix em Cesareia. E aí Paulo chega perante Félix, né? Já que ele foi acusado pelo sinédrio, o sinédrio houve um alvoroço, porque os fariseus ficaram do seu lado, os saduceus não. Então eles entregaram ao governador, já que não era mais Pôncio Pilatos, né, aquele que havia mandado crucificar Jesus. Félix era o governador romano, o entregaram então para que ele tomasse providência com respeito a Paulo. Paulo fica preso por 2 anos, sem sequer ser julgado, e é dito claramente que isso foi feito para agradar os judeus. Até o sumo sacerdote Ananias desceu para acusar Paulo. Segundo a história, Ananias foi um sumo sacerdote de 48 a 58 e era conhecido como ganancioso e insolente. E aí muda, né, o governador, agora é Festo, e Paulo é levado perante Festo. Quando Festo substitui Félix, o sumo sacerdote se apressa em iniciar a acusação contra Paulo. Festo oferece a Paulo ser julgado em Jerusalém pelo sumo sacerdote, que Paulo rejeita, pois sabia que eles planejavam matá-lo. Paulo recolhe a César. Então é quando Festo dá essa opção, ó, vou mandar você para Jerusalém, e lá o sumo sacerdote vai te julgar. Eu falei, não quero que você me vire para lá. Ah, mas eu vou, não, então eu apelo para César. Por que ele apelou para César? Porque Paulo tinha também uma cidadania romana, e todo cidadão romano podia apelar pelo julgamento de César, que era o imperador romano, e assim ele o fez, para que não fosse levado a Jerusalém e fosse morto. Lembra aquela história de Paulo e Saulo? Saulo perseguidor, Paulo pregador. Aí alguns dizem assim, quando ele era Saulo, ele era o perseguidor. Aí quando Jesus o converteu, ele passou a ser chamado Paulo. Não tem nada a ver, é porque ele tinha 2 cidadanias. A primeira, como judeu, ele se chamava Saulo, e como cidadão romano, porque Paulo é um nome romano, né? Paulus, né, em romanos. Então não tem nada a ver com, após converter, se chamou uma coisa e antes era outra, é porque ele tinha 2 cidadanias. E aqui neste momento, como ele viu que o julgamento não ia ficar bom para ele vai apelar para César, porque era um cidadão romano, ele podia assim fazer. Então ele vai apelar para César e vai até Roma. Lembra que nós lemos aqui atrás, né, que Jesus apareceu a ele e disse que importava que ele testificasse também em Roma. Está lá em Atos capítulo 23, versículo 11. E aí ele vai apelar para César e vai viajar para Roma então para ser julgado. Paulo perante Agripa. Paulo se defende perante o rei Agripa, conta toda a sua vida e como se converteu a Jesus. Agripa diz que poderia soltá-lo, mas como ele havia apelado a César, não poderia fazê-lo. Parece até, né? Parece que estava até sendo judiado, né? Porque ele vai aparecer perante o rei Agripa, né? O rei da Judéia, e ele vai contar toda a sua história para ele. E aí o rei falou assim, eu poderia te mandar soltar, mas você apelou para César, agora não posso fazer nada com você. Agora não. Ele vai chegar até dizer assim, rapaz, mais um pouquinho eu tinha me convertido com as suas palavras, né? O rei fala isso com Paulo, né? Mais um pouquinho você me convence.
A viagem de Paulo a Roma, essa é a chamada por muitos de que a quarta viagem missionária de Paulo está correta. Nessa viagem, Paulo prega o evangelho no navio, na ilha onde foram depois da naufragarem. No navio havia 276 almas, todas confiadas a Paulo, e com a promessa do anjo de que nenhuma delas se perderia. Eles naufragaram próximo a uma ilha chamada Malta, e nesta ilha acontece algo maravilhoso. Paulo junta alguns gravetos para pôr fogo, e uma víbora lhe acomete a mão. Vejam o que os bárbaros dizem. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo no fogo como uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Então, por quê? Como os bárbaros disseram isso, o que dá para a gente entender? Que a víbora era venenosa e que Paulo realmente morreria. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. Eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas sendo esperado já há muito, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Imaginando a cena, ficar viajando na vida dele lá. Puxou a cobra, pendurada na mão dele e esperou o cara morrer, o cara acharam, é que eles falaram? Rapaz, esse cara deve ser um homicida, né? Não morreu no mar, porque o barco naufragou com 200 e tantas pessoas, para morrer aqui na ilha, né? Na ilha de Malta. Mas foi promessa que Jesus disse aos apóstolos. Ele disse o seguinte, ó: os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas, pisarão em serpentes e escorpiões, e nenhum mal vos fará coisa alguma. Então nenhum mal aconteceu com ele. Paulo curou muitos naquela ilha e depois partiram para Roma, e Paulo ficou em uma casa acompanhada de um soldado. Logo Paulo convida os judeus para ouvirem a palavra de Deus. Alguns creem, mas outros rejeitam, e assim Paulo fica 2 anos em uma casa que alugou, recebendo visitas e pregando a palavra de Deus. Inclusive foi nessa casa que ele alugada que ele permaneceu ali esperando o julgamento, que nunca aconteceu. Esse julgamento foi posto em liberdade, porque os seus acusadores não viajaram a Roma para o acusar. Então, o tempo que ele ficou lá, ele escreveu também algumas cartas, né, que é as chamadas cartas da prisão. E lá então ele vai escrever algumas cartas. Ele teve a liberdade de pregar o evangelho onde ele estava, e lá ele permaneceu até que fosse posto em liberdade. Conclusão: os eventos em Atos revelam que Deus estava agindo na história a fim de que Israel avançasse e a mensagem salvadora do evangelho chegasse aos lugares distantes. De maneira maravilhosa o Senhor interveio, conduzindo os fatos para que eles atendessem um maravilhoso propósito, como lemos em Éfesos 1, 9 e 10, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo que existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, né? Versão King James. Em Atos lemos que o Espírito Santo encheu os cristãos no dia de Pentecostes, caiu sobre os que ouviam a palavra, na casa de Cornélio, escolheu os homens e os enviou para a obra missionária, que foi Paulo e Barnabé. Em Atos 27 lemos até sobre o Senhor enviando um anjo a Paulo para confortar-lhe o coração durante uma penosa viagem, né, que foi onde o barco naufragou. Não por acaso este livro vem sendo chamado por teólogos de Atos do Espírito Santo, em vez de tudo o que acontece é de fato dirigido por ele. Então você veja que o livro de Atos, ele termina não com uma saudação final, como Paulo terminava, né? Cumprimentando, saudações, considerações finais. Ele não tem fim, esse livro de Atos, porque ele continua até os dias de hoje. Então vamos lá para a nossa prova. É porque esse livro aqui, como ele não é meu, o meu está desatualizado, eu não rabisquei ele. Deixa eu ver aqui se dá para responder. Marque se para certo e para errado. O livro de Atos cobre um período de aproximadamente 34 anos, de 29 a 63. O livro se concentra no ministério de Pedro e Paulo. O texto do livro fala de Pedro e 2 textos de Paulo, certo? O tema do livro de Atos é o estabelecimento e crescimento da igreja, certo? O termo Pentecoste vem do hebraico e significa 50º, certo? Assim como Deus instituiu os levitas para auxiliarem os sacerdotes,
Agora Deus institui Tiago para auxiliar os apóstolos. Também está certo. A perseguição foi o meio do qual Deus utilizou para que o evangelho fosse levado conforme a ordem de Jesus, começando por Jerusalém, depois Judéia, Samaria e por fim. Também está certo. Não tem nenhum errado. Oi? Pode, desliga aí.